A maioria das mulheres passa anos tentando ser amada sem perceber que o amor, no inconsciente de um homem, não nasce apenas do conforto. Nasce da conexão emocional, da tensão, do mistério, do vínculo psicológico silencioso que se infiltra por baixo da sua lógica e se instala nos recônditos da sua identidade. Um homem pode admirar a beleza, desejar a presença, até mesmo se obcecar por atenção por um instante, mas a mulher que ele não consegue esquecer se torna algo completamente diferente. Ela se torna simbólica, arquetípica. Ela se torna o espelho através do qual ele confronta as partes de si mesmo que passou a vida inteira evitando. E é por isso que tantas mulheres se sentem confusas, porque lhes foi ensinado a dar mais em vez de se tornarem mais. Ensinados a buscar a clareza em vez de incorporar a profundidade. Ensinaram-me que o amor se conquista através do sacrifício e não da soberania emocional. Mas a psique masculina não se apega permanentemente ao que é fácil de consumir. Mente inconsciente valoriza aquilo que a transforma. Carl Jung observou certa vez que as pessoas não se apaixonam simplesmente por outra pessoa. Elas se apaixonam pela projeção de sua própria alma não vivida. O homem que se torna emocionalmente dependente de uma mulher muitas vezes não é dependente apenas da presença dela. Ele é dependente da sensação de despertar que ela ativa dentro dele. É por isso que algumas mulheres entram em uma sala e são esquecidas em poucos dias, enquanto outras saem e permanecem assombrosamente vivas na mente de um homem por anos. Não porque o tenham manipulado, porque eles foram além do seu ego, porque tocaram na criança assustada que estava por baixo da armadura, porque despertaram simultaneamente tanto o seu anseio quanto a sua sombra. Um vínculo emocional profundo nunca se cria através da disponibilidade constante. Ele se cria através da ressonância emocional, através da polaridade psicológica, através da rara sensação de que estar perto de você o faz. Sentir-se mais vivo e estar longe de você o força a confrontar o vazio. Os homens são frequentemente condicionados a suprimir a vulnerabilidade emocional desde a infância. Estoicos na superfície, controlados, racionais, distantes. No entanto, sob essa contenção reside uma fome inconsciente de transcendência. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Mas os homens modernos estão repletos de ruído, distrações, exibicionismo do ego e insensibilidade emocional. A maioria se esqueceu de como sentir de verdade. Assim, quando uma mulher carrega profundidade emocional sem caos, delicadeza sem fraqueza, mistério sem jogos, ela se torna psicologicamente inesquecível. Não porque ela implore por atenção, mas porque a energia dela interrompe a sua apatia interior. E talvez isso já tenha acontecido com você antes. Você conheceu alguém que, a princípio, parecia poderoso, confiante, seguro de si, no controle. Mas, no momento em que você parou de se explicar demais, no momento em que parou de buscar reafirmação, algo mudou dentro dele. De repente ele se aproximou. De repente ele temeu perder sua atenção. De repente ele ficou emocionalmente inquieto. Porque a distância revela o apego de forma mais honesta do que a proximidade. Um homem muitas vezes descobre a profundidade de suas emoções apenas na presença do silêncio. Este é o paradoxo que a maioria das mulheres nunca entende. A mulher ansiosa busca conexão através da doação excessiva. Mas a mulher desperta cria conexão através do respeito próprio emocional. Uma busca validação. A outra personifica o valor. Uma se abandona para mantê-lo interessado. A outra permanece enraizada em seu próprio centro, mesmo quando o desejo arde intensamente dentro dela. E esse enraizamento muda tudo. Porque, psicologicamente, as pessoas confiam naquilo que não desmorona sob pressão emocional. Uma mulher que se abandona por amor comunica inconscientemente escassez, medo, sobrevivência. Mas uma mulher permanece conectada à sua própria essência, cria uma atmosfera de profunda conexão emocional. Ela não força o apego. Ela se torna a experiência emocional insubstituível para ele. É por isso que homens emocionalmente indisponíveis muitas vezes se tornam obcecados por mulheres profundamente autoconfiantes.
O inconsciente masculino respeita aquilo que não pode controlar completamente. Não por crueldade, mas porque a individuação exige o confronto com o mistério. Jung acreditava que todo homem carrega dentro de si a imagem da anima, a dimensão feminina do seu inconsciente. E quando uma mulher incorpora externamente qualidades ligadas a essa imagem interior, intuição, profundidade emocional, intensidade criativa, poder sereno, ela ativa algo ancestral dentro dele, algo que vai além da luxúria, algo espiritual, mas é aí que reside o perigo. Muitas mulheres despertam emoções em um homem apenas para se perderem tentando manter sua atenção depois. Elas se tornam atrizes dentro de suas próprias vidas, monitorando todas as mensagens, analisando cada atraso, buscando segurança emocional em alguém que perceba seu medo. E o medo sempre enfraquece a atração, porque transforma o amor em negociação. O verdadeiro poder emocional surge quando sua autoestima deixa de depender da reação dele. Quando você para de perguntar, como faço para ele ficar? E começa a perguntar, por que alguém mereceria ter acesso a uma mulher desconectada de si mesma? Essa questão muda toda a dinâmica energética, porque uma mulher que se lembra do seu valor deixa de representar a feminilidade e começa a incorporá-la naturalmente. O seu silêncio ganha significado. A sua presença torna-se tranquilizante. A sua ausência torna-se ensurdecedora. E, aos poucos, sem perceber, ele começa a associar paz, vitalidade, intensidade emocional e segurança psicológica a você. Não porque você o obrigou, porque a sua energia se tornou inesquecível. Ele começa a perceber isso em momentos que a princípio parecem insignificantes. Uma música tocando tarde da noite de repente o faz lembrar da sua voz. Uma sala lotada parece estranhamente vazia porque sua presença está ausente. Ele checa o celular sem pensar, esperando que seu nome apareça lá, não porque você o tenha manipulado, mas porque a experiência emocional ligada a você já tenha se instalado em seu sistema nervoso. É assim que se forma um vínculo profundo, não por posse, por meio da impressão emocional. A psique humana retém a intensidade por muito mais tempo do que a conveniência, e o que a maioria das pessoas chama de química é, muitas vezes, o choque entre feridas inconscientes e desejos ocultos. Um homem se envolve emocionalmente quando uma mulher toca simultaneamente sua força e sua vulnerabilidade. Quando ela enxerga além da sua atuação, sem humilhá-lo por isso. Quando a presença dela convida à autenticidade em vez da performance. Os relacionamentos modernos desmoronam porque muitas pessoas interagem apenas através de máscaras. Máscara masculina da invulnerabilidade emocional. A máscara feminina da acomodação infinita. Dois egos assustados negociando a sobrevivência enquanto chamam isso de amor. Mas por baixo de cada ego vive uma sombra aterrorizada, desesperada para ser vista. E a sombra sempre controla o que permanece inconsciente. É por isso que alguns homens se afastam no momento em que começam a sentir profundamente. Não porque a conexão seja desprovida de significado, mas porque o significado ameaça as estruturas emocionais que construíram para se proteger. O homem que passou anos reprimindo a dor inconscientemente temerá a mulher capaz de despertar seu coração, porque o despertar também reabre a dor, a vergonha, a saudade, o abandono na infância, a ternura reprimida. O amor torna-se perigoso quando ameaça causar insensibilidade emocional. E muitas mulheres interpretam mal essa retirada. Eles entram em pânico, perseguem com mais afinco, explicam demais o seu valor. Acreditam que mais esforço restaurará a proximidade, mas, psicologicamente, o desespero confirma ao homem ferido que a intimidade leva ao caos emocional. Seu sistema nervoso se retrai ainda mais, não porque ele tenha deixado de se importar, mas porque se sente internamente sobrecarregado. O feminino despertado compreende algo diferente. Ela compreende que a busca emocional sem autocontrole destrói a polaridade. Então, em vez de desmoronar, ela volta a si. Ela respira fundo em meio à incerteza. Ela permite que o silêncio revele a verdade. Ela para de forçar resultados. Isso não significa se tornar frio.
Significa se ancorar internamente. Sêneca alertou que o apego ao que não pode ser controlado gera sofrimento. E nada expõe isso de forma mais brutal do que o apego romântico construído sobre a necessidade de validação. A mulher que depende inteiramente da atenção masculina para sua estabilidade emocional, inconscientemente, abre mão de sua autoridade psicológica. Cada mensagem atrasada se torna uma ameaça. Cada oscilação emocional se torna uma ferida pessoal. Mas a mulher conectada ao seu mundo interior age de forma diferente. Ela pode desejar profundamente sem idolatrar o resultado. Ela consegue amar intensamente sem perder o discernimento. Ela consegue sentir dor sem se trair para evitar a solidão. E, paradoxalmente, essa soberania emocional muitas vezes intensifica o apego masculino. Porque a energia feminina calma regula o caos masculino. O homem pode passar anos rodeado de beleza e permanecer emocionalmente indiferente. Então, de repente, ele encontra uma mulher cuja energia é diferente. Ela não compete por atenção. Ela não implora para ser escolhida. A dignidade em sua presença emocional. Lentidão em suas reações. Consciência em seu silêncio. Ela não usa a vulnerabilidade como arma, nem a teme. E isso cria segurança psicológica. Não se trata do tipo frágil de segurança baseada na previsibilidade. Do tipo mais profundo. Aquele tipo de situação em que o sistema nervoso dele não se sente mais pressionado a demonstrar masculinidade a cada segundo perto dela. Talvez pela primeira vez em anos, ele se sente visto além de suas conquistas. Além do status, fora de controle. Este é o vínculo emocional que os homens secretamente desejam, mas raramente expressam em palavras. Não é mãe, não é um salvador. Não é uma fantasia de obediência. Mas uma mulher cuja presença permite que as partes fragmentadas de sua psique expirem. Carl Jung acreditava que, até que o inconsciente se torne consciente, ele dirige a vida, enquanto as pessoas chamam isso de destino. E muitos relacionamentos são meramente reencenações de traumas inconscientes disfarçadas de paixão. O homem emocionalmente indisponível perseguindo mulheres emocionalmente carentes. A mulher ferida tentando curar o abandono da infância através da obsessão romântica. Dois eus incompletos tentando extrair plenitude um do outro. Mas o verdadeiro magnetismo emocional surge apenas quando uma mulher inicia seu próprio processo de individuação. Quando ela parar de encolher para se tornar digerível. Quando ela parar de se desculpar por ter profundidade emocional. Quando ela não tiver mais medo da solidão. Uma mulher em paz consigo mesma torna-se psicologicamente rara em um mundo viciado em validação. Seu valor não é mais negociado pela aprovação masculina. Ela escuta atentamente, fala intencionalmente, deixa espaços entre as palavras. E nesses espaços, as pessoas projetam significados nela. O mistério cresce, naturalmente em torno de indivíduos emocionalmente equilibrados, porque a certeza não consegue compreendê-los completamente. E esse mistério afeta profundamente os homens, porque a mente masculina muitas vezes fica obcecada com aquilo que não consegue categorizar completamente, não apenas por meio da conquista, mas porque o mistério estimula a imaginação emocional. Ele começa a se perguntar o que você está pensando quando fica em silêncio. Ele repassa as conversas em busca de significados ocultos. Sua contenção emocional o força a se voltar para dentro, para a reflexão, para o autoconfronto. De repente, ele se sente mais vulnerável emocionalmente do que esperava. E essa exposição torna-se viciante. Não se trata de um vício tóxico construído sobre a ansiedade, mas expansão psicológica. A constatação de que estar perto de você o faz confrontar o homem em que ele poderia se tornar. É por isso que mulheres emocionalmente evoluídas muitas vezes intimidam homens fragilizados. Presença expõe silenciosamente imaturidade, evitação emocional e dependência do ego. Uma mulher conectada consigo mesma age como um espelho. E espelhos são aterrorizantes para pessoas que sobrevivem por meio de ilusões. No entanto, a jornada feminina não se trata de controlar os homens por meio de táticas psicológicas. Trata-se de alcançar um alinhamento interno tão grande que o amor deixe de se transformar em autoaniquilação.
Porque o vínculo emocional mais profundo não se cria quando ele tem medo de te perder. Isso acontece quando ele percebe que sua presença o inspira a parar de se perder. Com o tempo, algo sutil começa a mudar dentro dele. O instinto masculino inquieto, que antes buscava novidades, passa a ansiar por profundidade. A atenção superficial já não o satisfaz como antes. As distrações intermináveis, os prazeres passageiros, as validações superficiais começam a parecer estranhamente vazios depois de vivenciar uma conexão emocional com uma mulher que possui substância interior. Porque uma vez que a alma experimenta a autenticidade, a performance torna-se exaustiva. E é aqui que o feminino, sem que se tenha consciência disso, detém um imenso poder psicológico. Não por meio da dominação, não apenas por meio da sedução, mas através da corporeidade. Uma mulher profundamente conectada consigo mesma transforma a atmosfera emocional ao seu redor. Sua energia comunica o que as palavras não conseguem. Ela participa de conversas sem a necessidade frenética de provar seu valor. Ela escuta sem tentar controlar a percepção. Ela expressa desejo sem abrir mão da dignidade. Até mesmo sua quietude transmite presença. Esse tipo de estabilidade emocional desestabiliza homens que foram condicionados a associar atração ao caos emocional. Muitos cresceram acreditando que o amor precisa ser conquistado através de lutas, distância ou indisponibilidade emocional. Seus sistemas nervosos confundem inconsistência com paixão porque a dor se entrelaçou com o apego desde cedo. Assim, quando se deparam com uma força feminina serena, muitas vezes não a reconhecem de imediato. Inicialmente, eles podem testá-lo, retirar, torne-se inconsistente, ultrapasse os limites inconscientemente, nem sempre por manipulação, mas porque a psicologia ferida busca a confirmação de narrativas antigas. O ego pergunta silenciosamente: ela se abandonará para me manter? Sua autoestima desmoronará se eu criar incerteza? E este é o momento decisivo, porque a resposta determina completamente a dinâmica futura. O masculino inconsciente não respeita profundamente aquilo que se sacrifica instantaneamente em busca de aprovação. Pode até desfrutar de acesso temporário, mas a verdadeira reverência emocional não pode florescer onde existe autotraição. Uma mulher que tolera migalhas emocionais ensina aos outros o quão pouco eles precisam investir para mantê-la por perto. Mas o despertar feminino interrompe esse ciclo. Ela se recusa a negociar sua alma por um afeto passageiro. Não por meio da raiva, não por vingança, por meio da clareza. Ela entende que limites não são punições. É o respeito próprio psicológico tornado visível. Epiteta ensinou que os eventos externos não estão totalmente sob o controle humano, mas as respostas pessoais sim. E em nenhum lugar isso é mais transformador do que no apego emocional. Quando uma mulher para de reagir impulsivamente à inconsistência masculina, ela recupera um enorme poder interior. De repente, ela se torna difícil de manipular. Emocionalmente, o silêncio já não a aterroriza. A distância já não destrói a sua identidade. Ela para de buscar respostas em pessoas que se recusam a se confrontar consigo mesmas. E essa mudança altera profundamente o comportamento masculino. Porque muitos homens inconscientemente esperam acesso emocional sem responsabilidade. Estão acostumados a mulheres que se doam emocionalmente em excesso, recebendo pouco em troca. Mas quando encontram uma mulher que permanece emocionalmente aberta, porém, internamente soberana, algo ancestral desperta neles. O respeito. Respeito verdadeiro. Não se trata de uma admiração performática baseada na aparência. O tipo mais profundo, enraizado no reconhecimento psicológico. Ele começa a perceber que perdê-la não significaria apenas perder atenção. Significaria perder a própria profundidade emocional. Perder uma conexão que desafiava sua insensibilidade. Perder a rara sensação de ser compreendido emocionalmente sem ser controlado. E o medo surge, medo tóxico, medo existencial, o medo de retornar ao vazio emocional após ter experimentado uma conexão profunda. É por isso que mulheres emocionalmente fortes muitas vezes provocam transformações nos homens sem sequer tentar.
Seus padrões exigem uma evolução psicológica. Sua calma expõe a imaturidade. Seu amor próprio exige reciprocidade naturalmente. O homem se eleva emocionalmente na presença delas ou se retira completamente. Raramente existe um meio termo, porque a profundidade confronta as pessoas consigo mesmas. E muitos homens passam anos fugindo de si mesmos através do trabalho, do status, da distração ou do distanciamento emocional. O ego masculino frequentemente equipara vulnerabilidade à fraqueza. No entanto, por trás desse condicionamento reside um profundo esgotamento. O esgotamento de suprimir constantemente as emoções, de demonstrar força enquanto, secretamente, sente-se desconectado internamente. Assim, quando uma mulher cria segurança emocional sem baixar seus padrões, o sistema nervoso masculino se torna mais receptivo aos poucos. Ele começa a falar com mais sinceridade, sentir mais profundamente, refletir de forma mais consciente. Não porque ela o tenha forçado a uma transformação, mas porque a energia feminina autêntica convida a integração em vez da performance. Este é o segredo oculto por trás de laços emocionais duradouros. As pessoas permanecem ligadas àqueles que as fazem sentir-se mais completas na sua própria presença. Não estou mais ansioso. Não estou mais viciado. Mais vivo. No entanto, o feminino deve permanecer vigilante neste contexto. Porque muitas mulheres se deixam embriagar pelo papel de curandeiras. Começam a acreditar que só o seu amor pode salvar homens emocionalmente indisponíveis. Confundem potencial com compromisso. Romantizam o sofrimento como prova de profundidade. Mas o trabalho nas sombras exige uma honestidade brutal. Não se pode curar alguém que se dedica à evitação emocional. Você não pode levar alguém à autoconsciência por meio do amor se essa pessoa resistir à responsabilidade. E nenhum vínculo emocional, por mais intenso que seja, vale a pena abandonar a sua própria paz. A mulher ferida pelo abandono muitas vezes se apega com mais força a homens emocionalmente distantes porque a imprevisibilidade reativa dores infantis não resolvidas. O sistema nervoso interpreta a inconsistência emocional como saudade. A ansiedade se disfarça de amor. A obsessão se disfarça de conexão de almas. Mas verdadeiro amor não exige autodestruição. Isso aprofunda a identidade em vez de apagá-la. E a mulher que finalmente compreende isso passa por um profundo renascimento. Ela para de implorar por esclarecimentos de pessoas confusas. Deixa de encolher para continuar desejável. Ela para de dar explicações excessivas sobre suas emoções para aqueles que insistem em não compreendê-la. Em vez disso, ela passa a ser seletiva com a sua energia, intencional em sua vulnerabilidade, protetora de sua paz interior. E, curiosamente, esse distanciamento emocional não a torna mais fria. Isso a torna magnética. Porque nada é mais cativante do que uma mulher que deseja profundamente, mas permanece livre interiormente. A liberdade transforma o rosto feminino de maneiras que as palavras não conseguem descrever completamente. Os olhos se suavizam, mas se tornam mais poderosos. A voz se torna mais lenta. As reações se tornam intencionais em vez de impulsivas. Não há mais desespero escondido sob a afeição, nem barganha silenciosa sob a gentileza. O sistema nervoso deixa de viver em modo de sobrevivência e, pela primeira vez, o amor é encarado não como resgate, mas como reconhecimento. E os homens sentem isso imediatamente, até mesmo aqueles emocionalmente inconscientes, principalmente eles. Porque a masculinidade ferida é extremamente sensível à energia emocional feminina. Um homem pode não entender conscientemente por que uma mulher o afeta profundamente enquanto outra desaparece rapidamente da memória, mas seu inconsciente entende. Os seres humanos são atraídos por estados emocionais que secretamente desejam para si mesmos. E a maioria dos homens modernos anseia por paz enquanto finge buscar estímulos. É por isso que mulheres emocionalmente equilibradas se tornam inesquecíveis. Não porque estejam sempre disponíveis, mas porque a presença deles parece rara. No mundo viciado em ruído, eles se tornam silêncio. Em uma cultura obcecada por performance, elas se tornam autenticidade.
Em relacionamentos construídos sobre jogos de ego, eles se tornam verdades emocionais. E a verdade aterroriza as pessoas antes de transformá-las. Muitos homens inicialmente resistem à mulher que realmente os enxerga. Não há identidade impecável que apresentam ao mundo, mas um menino inseguro escondido sob conquistas, controle e distanciamento emocional. O ego masculino sobrevive através da competência, aparentando inabalabilidade, evitando a fraqueza a todo custo. Mas uma conexão emocional profunda desmantela essas defesas lentamente. O único olhar repleto de genuína consciência pode revelar anos de solidão oculta. E a solidão é a epidemia secreta da masculinidade moderna. Muitos homens passam a vida emocionalmente famintos, convencendo-se de que só precisam de liberdade, sexo, sucesso ou admiração. Mas, por baixo dessa superfície, existe uma angústia que raramente confessam. O desejo de serem compreendidos emocionalmente sem se sentirem emasculados por isso. É aqui que o despertar feminino se torna transformador. Não porque ela o trate como um filho, não porque ela tolere a disfunção indefinidamente, mas porque ela cria um espaço emocional onde a autenticidade se torna possível. Carl Jung acreditava que a cura psicológica começa quando as pessoas confrontam os aspectos rejeitados de si mesmas. No entanto, a maioria dos relacionamentos nunca atinge essa profundidade porque ambos os indivíduos permanecem presos à proteção do ego. Eles usam máscaras para evitar a rejeição e depois se perguntam por que a intimidade parece vazia. Mas quando uma mulher deixa de temer a sua própria profundidade, algo extraordinário acontece. Ela para de fugir da intensidade emocional. Ela já não se desculpa por ser sensível. Ela compreende que intuição não é fraqueza, mas sim percepção inconsciente. E essa autoaceitação altera toda a estrutura energética da atração. Porque a feminilidade emocionalmente integrada não seduz apenas pela performance. Ela seduz pela presença, congruência emocional, pelo poder sutil de alguém cujo mundo interior não é fragmentado pela constante auto-rejeição. Um homem que se depara com esse tipo de mulher começa a confrontar a si mesmo, quer queira ou não. A calma dela revela o caos dele. A clareza dela revela a confusão dele. A disciplina emocional dela revela a impulsividade dele. E em algum lugar profundo, a admiração começa a se transformar em apego. Porque a psique masculina anseia por se mover em direção àquilo que proporciona estabilidade interna. É por isso que alguns homens se sentem obsessivamente atraídos por mulheres que mantêm a dignidade mesmo em meio à dor emocional. Uma mulher que consegue se afastar do desrespeito sem fazer drama comunica inconscientemente um enorme valor psicológico. Ela demonstra que sua identidade não depende de validação externa. E as pessoas instintivamente temem perder aquilo que não podem controlar por meio da manipulação emocional. A mulher ferida acredita que o apego deve ser assegurado através da doação excessiva. A mulher curada compreende que a verdadeira conexão requer responsabilidade emocional mútua. Um deles persegue, o outro atrai. Pede-se coerência. O outro observa o comportamento e responde de acordo. Essa distinção muda tudo. Porque o amor emocionalmente maduro não se constrói sobre fantasia. Ele se constrói sobre sintonia, sobre a segurança do sistema nervoso, sobre reciprocidade, sobre duas pessoas capazes de autorreflexão em vez de projeção. A projeção destrói inúmeros relacionamentos antes mesmo de eles começarem. Os homens projetam nas mulheres as necessidades maternas não atendidas. As mulheres projetam fantasias de salvação nos homens. Ambos deixam de enxergar a realidade. Em vez disso, interagem com expectativas inconscientes moldadas por traumas da infância. E então, inevitavelmente, chega a decepção. Não porque o amor tenha falhado, porque a consciência nunca existiu. A mulher que cria um vínculo emocional inquebrável compreende isso profundamente. Ela não confunde atenção com devoção. Ela não confunde intensidade com compatibilidade. Ela sabe que vínculos traumáticos podem ser inebriantes, mas destroem silenciosamente a autoestima. Então ela se torna paciente, atento, discernente. Ela estuda a consistência em vez das promessas.
energia em vez de palavras, personalidade em vez de charme. E essa inteligência emocional a protege de ser hipnotizada por uma paixão passageira. Ironicamente, essa contenção muitas vezes aprofunda ainda mais o fascínio masculino, porque mulheres emocionalmente disciplinadas ativam algo primitivo nos homens: o desejo de conquistar acesso emocional em vez de apenas obtê-lo fisicamente. E quando um homem começa a investir emocionalmente através de esforço, vulnerabilidade, consistência e presença, o vínculo se fortalece naturalmente. Os seres humanos valorizam aquilo em que investem energia. A psique masculina, em especial, forma laços mais profundos através do investimento emocional, intencional. Mas nada disso pode acontecer de forma autêntica se a mulher se abandonar no processo. No momento em que o respeito próprio desaparece, a polaridade enfraquece. No momento em que o medo domina o comportamento, a clareza emocional se dissipa. E a alma sempre sabe quando está se traindo por amor. Por fim, chega um momento em que a mulher não reconhece mais a versão de si mesma que antes implorava silenciosamente por amor. A ansiedade excessiva se dissipa. A obsessão por ser escolhida desaparece. Ela começa a compreender que a forma mais profunda de atração nunca foi sobre convencer alguém a ficar. Tratava-se de se alinhar tanto com a própria alma que qualquer pessoa incapaz de valorizar sua presença naturalmente se afasta. E essa constatação é como o despertar de um longo sonho psicológico. Durante anos, muitas mulheres são condicionadas a medir seu valor pela desejabilidade, pela atenção, pela intensidade com que um homem as corteja. Mas esse condicionamento cria escravidão emocional, porque a validação externa é instável por natureza. Quanto mais a mulher busca sua identidade através da aprovação masculina, mais fragmentado se torna seu mundo interior. Mas, no momento em que ela se volta para o seu interior, tudo muda. Inicialmente, não de forma aparente. Internamente, o sistema nervoso se torna mais flexível. A constante hipervigilância emocional se acalma. Ela já não interpreta o silêncio como rejeição, nem o distanciamento como prova de inadequação. Em vez disso, começa a enxergar as pessoas com clareza em vez de desespero. E a clareza é uma das energias mais sedutoras que um ser humano pode possuir, porque a clareza elimina a ilusão. Isso encerra a projeção. Revela a verdade. A mulher emocionalmente evoluída para de se perguntar se é amável o suficiente e começa a questionar se a própria relação é emocionalmente saudável. Ela não romantiza mais a inconsistência. Não confunde mais confusão com mistério. Não idolatra mais o potencial enquanto ignora a realidade. Isso é individuação. O retorno psicológico ao eu autêntico, superando o condicionamento, o medo e a dependência emocional. Carl Jung descreveu a individuação como o processo de se tornar inteiro. Não perfeito, inteiro. E a integridade aterroriza as pessoas viciadas em jogos emocionais porque indivíduos inteiros não podem ser controlados por meio de táticas de escassez. Eles não desmoronam quando o afeto oscila. Eles não se abandonam para evitar a solidão. Em vez disso, eles permanecem centrados, presente, consciente. E a partir desse lugar, o amor se transforma completamente. Não é mais um campo de batalha para validação. Não se trata mais de uma tentativa desesperada de curar feridas da infância através de um envolvimento romântico. O amor se transforma em observação sagrada. Duas almas testemunhando uma outra com sinceridade. Dois sistemas nervosos criando segurança em vez de caos. Duas pessoas que optam pela conexão sem aprisionamento emocional. Este é o laço, que perdura. Não se trata de uma obsessão alimentada pela insegurança. Não se trata de apego motivado pelo medo. Mas a intimidade emocional está enraizada na liberdade. Um homem que se depara com esse tipo de presença feminina raramente a esquece. Mesmo que a vida o separe fisicamente, a marca psicológica permanece. Porque ela representava algo além do romance. Ela representava a verdade emocional em um mundo cheio de máscaras. Ela mostrou a ele que vulnerabilidade e força podiam coexistir. Que o amor não exigia dominação nem aniquilação de si mesmo.
e em algum lugar dentro dele essa memória continua a respirar. Talvez em silêncio, talvez dolorosamente, mas permanentemente. Porque a verdadeira conexão emocional altera a arquitetura da psique. O masculino pode fingir indiferença exteriormente, mas o inconsciente se lembra do que o fazia sentir-se vivo. Lembra-se da mulher cuja presença interrompeu a apatia emocional. Da mulher cujo amor próprio inspirava reflexão. Da mulher que se recusava a manipular, mas que também não se deixava manipular facilmente. Essa combinação se torna inesquecível. Não é a perfeição, presença. E talvez essa seja a lição que tantas pessoas passam anos evitando. O amor nunca deveria ter custado sua identidade. No momento em que o afeto exige autotraição, a alma começa a morrer silenciosamente. É por isso que mulheres emocionalmente despertas eventualmente param de buscar uma disponibilidade emocional impossível em pessoas feridas. Elas entendem que a compaixão sem limites leva à autodestruição. Elas não confundem mais sofrimento com lealdade. Elas não permanecem mais onde a paz desaparece constantemente. Em vez disso, eles honram o que os estoicos compreenderam séculos atrás. A paz interior é mais valiosa do que o apego externo. Marco Aurélio escreveu que em nenhum lugar uma pessoa pode encontrar um refúgio mais tranquilo e pacífico do que dentro de si mesma. E a mulher que descobre esse refúgio interior torna-se intocável no sentido psicológico mais profundo. Não fria, não distante do amor, simplesmente livre da dependência emocional. Ela consegue amar plenamente sem se perder de si mesma. Ela pode desejar profundamente sem abrir mão do discernimento. Ela pode se afastar da inconsistência sem questionar seu valor. E essa liberdade transforma a energia dela em algo quase magnético. Porque as pessoas são instintivamente atraídas por aqueles que irradiam plenitude interior, em direção àqueles que já não imploram a vida por permissão para se sentirem valiosos, em direção àqueles que personificam a paz em um mundo viciado em turbulência emocional. Portanto, o segredo final para criar um vínculo emocional que dure para sempre não é o controle. Não se trata de sedução, não é manipulação, é autocontrole. Sua presença se torna tão integrada emocionalmente que desperta a verdade nos outros naturalmente. Alguns se voltarão para essa verdade, outros fugirão dela. Mas, de qualquer forma, você para de se abandonar tentando forçar o amor onde a consciência não existe. E nesse momento, algo sagrado acontece. O medo de perder pessoas desaparece, porque você finalmente entende que qualquer pessoa verdadeiramente alinhada com a sua alma jamais exigirá que você se diminua para ser amada. A mulher que conhece o seu valor não corre atrás, ela escolhe.